E aí, galerinha do Nova Geração, preparados para mais uma aula de matemática? Não? Que pena! Vamos agora para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Solta a vinheta! Revisar a radiciação e conhecer também as propriedades. Hoje a gente vai ficar só na parte de conceito e relembrar algumas coisas, tá certo? Então, inicialmente, na radiciação a gente tem isso aqui, ó. Ela tem esse formato. Esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. O número que fica aqui é chamado de índice. E o número que fica aqui é chamado de radicando. Então, normalmente o índice, quando tem o número 2, ele não vem escrito. Ele pode ficar oculto. Então, muitas vezes você não vai ver esse 2zinho aí. Então, quando não tiver o 2, você sabe que é o número 2. Quando tiver um 2, a gente diz que é raiz quadrada. Quando tiver um 3, é raiz cúbica. Quando tiver um 4, é raiz quarta. E assim por diante. Então, como é que resolve isso? Que número ao quadrado dá 25? Que número eu multiplico ele mesmo para dar 25? Então, a gente sabe que 5 ao quadrado, que é a mesma coisa de 5 vezes 5, dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, é 25. Vamos ver aí algumas raízes quadradas. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 vezes 3, é igual a 9. A raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado, que é a mesma coisa de 6 vezes 6, dá 36. E a raiz quadrada de 4, e ainda com um negativo na frente. Como é que resolve isso? Primeira coisa, resolve a raiz quadrada. Então, ó, só a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. E o que é que tem fora da raiz? Um menos, então, esse menos ficou para o 2. Então, menos raiz de 4 é menos 2. Raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 vezes 0 é igual a 0. E raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 vezes 11 é 121. Vamos resolver essa daqui? A raiz cúbica de 8, como é que eu resolvo isso? Qual é o número, como aqui o índice agora é 3, qual é o número ao cubo elevado a 3 que dá 8? É 2, pois 2 ao cubo, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 27 é quem? É 3. Pois 3 ao cubo é igual a 27. A raiz cúbica de 64 é quem? 4. Só que tem um detalhe, é de menos 64. Então, é menos 4. Pois menos 4 ao cubo é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que dá menos 64. Ó. Jogo de sinais. Sinais iguais dá mais, e mais com menos são sinais diferentes, dá menos. E 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Ou vocês se lembram da regra, que todo expoente ímpar foi elevado com a base negativa, o resultado é negativo. Se for um número par, o expoente, a base fica positiva. Do mesmo jeito, esse próximo, raiz cúbica de menos 125, é menos 5,
pois menos 5 ao cubo é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que dá 125 negativo. E essa daqui? Eu tenho uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 64. A primeira coisa que você tem que fazer é resolver a raiz cúbica. Então, repete a raiz quadrada. E quem é a raiz cúbica de 64? Positivo. É, aqui ó, negativo. É 4, né? 4 vezes 4 dá 64. Então, já saiu dessa raiz. Então, ficou 4. Só que o 4 ficou dentro de uma raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, a raiz quadrada de uma raiz cúbica de 64 é 2. Isso aqui é um 4, viu? Esse índice feio aí é um 4. A raiz quarta de 16. Que número elevado à quarta potência dá 16? 2. Pois 2 elevado à quarta dá 16, ó. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. A raiz quinta de 243 é 3. Pois 3 elevado à quinta potência vai dar 243. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Agora é com vocês, sétimo ano. Quem quiser revisar, tem no livro, na página 31 também. Quiser dar uma olhada. Tem toda a parte de radiciação com números inteiros. O exercício de hoje, dia 5 de maio, vai estar no link novamente, em outro link. Vocês vão acessar e vão responder. São poucas questões, lembrando que vocês só têm apenas uma tentativa, tá? Se fizer mais de uma, eu só vou considerar a primeira. Tiver dúvidas, aí pergunta antes de enviar para ter certeza do que está fazendo, para não ficar com nota baixa dos exercícios. Não é que seja uma avaliação valendo notas, mas esses pontos eu vou juntar todos esses pontos como se fossem meus vistos e vai sim gerar notas no futuro aí. Vocês vão ver, vamos ver o que é que vai acontecer com essa pandemia, né? Quanto tempo a gente ainda vai ficar tendo aula em casa. Mas aproveitem para tirar dúvidas. Vocês têm amanhã, à tarde e à noite do dia 5 de maio para responder esse questionário. Não envie para mim dia 6, porque eu não vou mais aceitar essa nota. É o seu exercício. Se vocês quiserem fazer, você faz. Se perdeu o dia 5 porque viu e deixou para lá e esqueceu. Se teve alguma coisa séria, é só conversar comigo. Mas é dia 5 a validade desse exercício. Quiserem tirar dúvidas, vocês tiram pela manhã e à tarde. Se for à noite, não me procurem muito tarde da noite, que eu não vou poder ajudar vocês. Então, boa sorte, boa aula e bom exercício.